Um aviso que Deus mandou para os escolhidos. E você já é um escolhido por estar vendo esse vídeo, tá? Deus escolheu você porque Ele quer falar com você. Ele te escolheu porque Ele quer lhe abençoar. Não pense que foi à toa ou por acaso que você clicou nesse vídeo. Preste atenção. Você está vendo esse vídeo, vou repetir, porque Deus quer falar com você. E o que nós vamos transmitir, o que nós vamos falar aqui hoje, vai mudar a sua visão, vai mudar a sua perspectiva com respeito à vida espiritual, ao seu futuro, você que é um escolhido de Deus. Então, escute até o fim, porque Deus tem um aviso urgente para os escolhidos. E você já é um escolhido por estar assistindo esse vídeo, tá? Para começar, nós precisamos saber quem são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Geralmente, são aqueles que ninguém imagina. Se você parar e pensar, poxa, escolhidos de Deus, provavelmente sejam as pessoas mais intelectuais, mais inteligentes, mais sábias, as pessoas que são formadas. Não, você está errado. Deus, Ele escolhe os improváveis, pessoas que foram rejeitadas pela sociedade, pessoas comuns que muitas vezes se sentem despreparadas e até desprezadas, tá? Pessoas que eram ovelha negra, como se costuma dizer. Deus, Ele favorece. Eu diria que Deus, Ele tem uma queda para as pessoas que são desprezadas, tá? Ele tem uma queda e quer e deseja escolher aqueles a quem todos rejeitaram para mostrar que Ele é Deus. Porque escolher uma pessoa que já se vê capacitada, escolher uma pessoa que já se enxerga quase na posição de escolhido, não há glória nenhuma. Nós vemos a glória de Deus em escolher pessoas que não eram nada e Deus fez com que elas se tornassem um instrumento nas suas mãos. Os escolhidos de Deus, eles não são perfeitos. Eu não sou uma pessoa perfeita, você também não é, e nem são os mais fortes e capazes, tá? Porque às vezes você admira uma pessoa que serve a Deus, você admira uma pessoa que foi escolhida de Deus, mas você precisa saber que por mais que ela ajude você, ela também tem suas lutas, suas batalhas, seus desafios, seus momentos difíceis. Ela tem também. E é somente o Espírito de Deus para abençoá-la. O Deus que sustenta você é que sustenta a cada um de nós que também somos escolhidos. Mas Deus, Ele considera na pessoa, Ele não exige perfeição de ninguém, tá? Mas o que Deus vê é a sinceridade. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a negar suas vontades, o seu querer, para segui-lo, para servi-lo. E isso faz toda a diferença. Você se lembra de Davi? Davi, ele era um pastor de ovelhas comum, como qualquer um outro, tá? Ele era um pastor de ovelhas que ninguém o considerava importante, nem mesmo os seus familiares, nem mesmo o seu próprio pai, porque quando o profeta foi ungí-lo como rei, ele nem estava em casa. Foi apresentado aos seus irmãos, que supostamente eram muito mais capazes, os seus irmãos, do que ele. Mas Deus havia escolhido a Davi para ser rei de Israel. Como Ele escolheu você para lhe preparar. Deus está preparando você através desse vídeo. Você diz assim, poxa, mas eu estou passando uma luta tão grande, Bispo Márcio. Quero pedir uma coisa para você. Se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, daqui a pouco eu vou dar o recado de Deus. Mas antes, eu queria pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscrevesse. Sabe por quê?
Todas as pessoas que são inscritas, eu posso não saber o nome de todas elas, são milhares, mas eu apresento essas pessoas a Deus nas minhas orações. Inclusive orações de madrugada que nós fazemos. Então clique aqui em se inscrever, tá bom? Você não paga absolutamente nada. Ative o sininho notificações, porque você vai ser lembrado dos vídeos que nós estaremos postando aqui todos os dias, meditações que irão lhe abençoar, orações também, e você vai crescer espiritualmente. Ele vai te fortalecer. É isso que Deus faz com aqueles que Ele capacita, escolhe e Ele mesmo capacita. Você se lembra de Gideão? Gideão, ele se achava pequeno, ele se achava incapaz, não é isso? Mas foi chamado por Deus para liderar o exército, o povo, e venceu a guerra, venceu a batalha. Ele se sentia pequeno, insignificante. Então, o chamado não depende de quem você é hoje, tá? Mas do que Deus quer fazer através de você. Isso é importante deixar claro. Agora que nós sabemos como e quem são os escolhidos, a pergunta que eu faço é, e você precisa saber disso, qual o aviso que Deus está enviando para você através desse vídeo? Escute com atenção. O caminho para os escolhidos nem sempre é fácil. Eu passei por muitas lutas, enfrentei muitos problemas, tá? Como você enfrenta, mesmo sendo um escolhido de Deus. Mas Ele promete estar do nosso lado em cada batalha. Ele promete isso na sua palavra. E mais do que isso, você vê que a mão de Deus está sempre estendida para nos socorrer nos momentos difíceis. Muitas vezes o cansaço, a dúvida, tenta nos afastar da fé. É ou não é verdade? Mas Deus está ali dizendo, continue, não pare agora. É o Espírito dele. Quando você se sentiu, quando você se sente que as dificuldades estão aumentando, é porque Deus está te preparando para algo maior. Sempre foi assim comigo e vai ser assim com você e é assim com todos os escolhidos. Cada prova, cada luta é parte do processo para te moldar e te deixar mais forte. Esse é o recado. Então Deus nunca irá desamparar você, escolhido. E o que Ele tem para você, o plano que Deus tem para você, você não pode imaginar. Eu jamais imaginei que Deus iria fazer na minha vida o que Ele fez, mas Ele foi me sustentando. Então, o que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar, Ele não vai desamparar você. Mas aqui está o ponto mais importante. O mundo vai tentar te afastar de Deus. Vai tentar te afastar de Deus. A cada dia, as tentações, as distrações, elas se tornam mais fortes, né? O nosso Senhor, Jesus falou sobre isso, que no fim dos tempos, até os escolhidos correriam o risco de serem enganados. Aliás, eu queria aproveitar, queria que você escrevesse aqui nos comentários o seu nome e ponha na frente escolhido. Escreva o seu nome, Maria José, escolhido, João, escolhido, Luciano, escolhido, Maria, escolhido. Escreva aqui nos comentários. Afirme, confirme espiritualmente, eu sou um escolhido de Deus. Por isso Deus está avisando você, não se deixe levar pelas circunstâncias que você está vivendo agora. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, não nos conformeis com este mundo, com este século, não se conformem com esse mundo. Então, ser escolhido significa andar na contramão. Enquanto o mundo despreza os valores cristãos, você precisa se agarrar à palavra de Deus. Às vezes, é uma vida solitária, é ou não é verdade? O escolhido de Deus, ele não tem muitos amigos, né? É uma vida bem solitária, na verdade. Mas
A vitória está chegando. Então não desista, não desista. Abrace essa fé, confie nele e se apoie em uma coisa. Em todos os momentos difíceis da sua vida, foi o que eu fiz. Se apoie apenas nisso. Você é um escolhido de Deus. Esse vídeo lhe abençoou? Então peço um favor, compartilhe no seu grupo de Instagram, de WhatsApp, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhece, tá bom? E aqui embaixo tem o joinha, gostei, clique no gostei, porque você manda uma mensagem positiva para o YouTube e ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que serão abençoadas como você acabou de ser.